Sempre reforçamos que para uma qualidade eficiente é muito importante que a gente tenha uma equipe engajada no sistema da gestão da qualidade, pois qualidade a gente não faz sozinho, e sim em uma equipe. Mas nós sempre temos à frente aquelas pessoas no setor da qualidade que têm o compromisso de trazer as informações para a equipe e garantir um sucesso desse sistema. Essas pessoas utilizam sempre ferramentas importantíssimas para que esse processo tenha sequência, para que ele tenha um início, um meio e uma melhoria contínua, pois sabemos que o processo de qualidade nunca tem fim. E eu, Fabiana Rui, estou hoje aqui para conversar com vocês sobre as 7 ferramentas da qualidade. Quer saber um pouquinho mais sobre essas ferramentas que irão te ajudar imensamente no seu processo? Então fique comigo até o final desse vídeo. A primeira ferramenta da qualidade que a gente vai falar, eu acredito que hoje ainda é a mais utilizada no sistema de gestão da qualidade. É o fluxograma. O fluxograma nada mais é do que um desenho de um determinado processo ou um determinado caminho que deve ser seguido de um ponto ao outro. O fluxograma, ele garante uma rápida visualização e um rápido entendimento do que fazer em determinada situação. Ou seja, se isso ocorrer, siga para o lado A. Se isso ocorrer, siga para o lado B. Então, através de desenhos e formas geométricas, ele nos dá uma ferramenta para auxiliar no treinamento e padronização dos processos da nossa instituição de saúde. Existem vários tipos de fluxograma. O que nós precisamos saber para utilizá-lo? Devemos então escolher aquele fluxograma que mais se adapta à nossa empresa, à nossa realidade e àquele procedimento específico. A segunda ferramenta que vamos conversar é sobre o diagrama de Ishikawa, ou também conhecido como espinha de peixe e também como diagrama de causa e efeito. O diagrama de Ishikawa, ele é uma forma padronizada e uma forma hierárquica de se achar as causas que levaram àquele determinado problema. O diagrama de Ishikawa geralmente é padronizado pela pesquisa dos 6M, que são 6 indicadores em que a gente vai encontrar a causa para aquele efeito ocorrido, de uma forma organizada e de uma forma com problemas primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. É muito importante então que a gente reúna essa equipe com diversas visões para que a gente consiga realmente chegar em uma causa específica daquele problema. E assim, após achar essa causa e elaborarmos um plano de ação, a gente tenha sucesso nessa realização, pois definimos realmente qual foi a causa daquele problema ocorrido. A terceira ferramenta da qualidade que nós vamos falar é a folha de verificação, ou popularmente chamado da nossa checklist. Essa lista de verificação são itens pré-determinados de um determinado processo, procedimento, onde vai ter passo a passo para ser checado se algo naquele momento ali deu errado, para que a gente tivesse um problema final relacionado a algo ou algum produto ou algum processo. Popularmente utilizada e muito utilizada, pois é uma forma muito fácil de checarmos se aquilo aconteceu. Porém, é muito importante que nesse momento a gente também reflita sobre o processo e verifique se o processo e sobre essas coisas que foram padronizadas, elas realmente devem acontecer, estão acontecendo e se elas são pertinentes àquele processo. Se hoje elas ainda fazem sentido estar nessa checklist, pois os processos podem mudar ao longo do tempo. Na verdade, a gente quer que eles mudem, porque isso indica uma melhoria contínua do nosso sistema de gestão da qualidade. A nossa quarta ferramenta da qualidade é uma das que eu particularmente mais gosto de utilizar e mais vejo sentido que me auxilia no dia a dia. É o diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto nada mais é do que 2 gráficos onde nós vamos verificar as ocorrências e ações sobre determinada causa. Sabe aquelas não conformidades que a gente não sabe às vezes o que fazer ou tem um número muito grande e não sabe como analisá-las?
o diagrama de Pareto é muito utilizado para que a gente consiga evidenciar quais são as maiores causas dos problemas. Então, o diagrama de Pareto consiste em 2 gráficos e uma linha que corta esses gráficos em sua porcentagem e que vai nos indicar quais são os problemas maiores, os mais frequentes, e assim a gente consegue priorizar as ações que devem ser tomadas para que a gente tenha eficácia nesse tratamento. E a gente sempre tem que lembrar que as não conformidades, elas são muito importantes para que a gente consiga realmente saber se o nosso processo está eficaz. Se você tem alguma dúvida sobre as principais não conformidades que podem ocorrer em instituições de saúde, corre lá no nosso blog que tem uma matéria muito legal sobre isso. A quinta ferramenta da qualidade que a gente vai falar é sobre o histograma. O histograma, ele é uma representação gráfica de dados numéricos e também de frequência, onde a gente pode ver exatamente cada número em cada período. Assim como o fluxograma, o histograma apresenta várias formas também. Então a gente deve verificar qual a forma do histograma mais adaptado para o nosso processo ou para o nosso procedimento. A sexta ferramenta da qualidade que a gente vai falar é sobre os gráficos de dispersão. O gráfico de dispersão nada mais é do que 2 pontos em 2 variáveis, uma independente e a outra dependente, sendo que uma é a causa e o outro é o efeito ocorrido por essa causa. Para exemplificar o que eu falei um pouquinho antes, nós vamos verificar através dessa metodologia se a causa e o efeito estão realmente ligados ou se 2 efeitos podem ter uma mesma causa. Então, por exemplo, o erro no cadastro do exame, o exame ter cadastrado errado, é porque o procedimento da conferência não foi realizado ou é porque o treinamento desse procedimento não foi dado a esse colaborador? Então, o gráfico de dispersão, ele nos auxilia para que a gente consiga fazer essas investigações e também para que na hora que o efeito ocorrer, a gente consiga realmente fazer um plano de ação naquela causa correta. A sétima e última ferramenta da qualidade é o controle estatístico de processo. Essa ferramenta, ela se baseia na coleta e verificação de resultados de amostra de algo determinado, para que a gente consiga então fazer uma previsibilidade de algo que possa ocorrer, para que a gente não tenha surpresas negativas. Então, aquelas amostras são determinações que elas devem ocorrer para que a gente tenha uma estabilidade em algum processo ou funcionamento que a gente quer manter, seja de um produto ou de um serviço final. E isso nos leva então a ter essa estabilidade e essa segurança das coisas que a gente está fazendo. E isso resulta em um sucesso final. Quando a gente acha então essa estabilidade, através dessa metodologia, nós conseguimos então partir para uma melhoria contínua da instituição de saúde como um todo. E aí, aprendeu um pouquinho mais sobre as ferramentas da qualidade? Espero que sim! Só que aqui no nosso link tem o nosso artigo com mais informações sobre essas ferramentas. Então leia o nosso artigo para que você conheça mais a fundo dessas ferramentas e tenha mais sucesso no seu sistema de gestão da qualidade. Se você gostou desse vídeo, clique aqui e compartilha para que mais pessoas possam visualizá-lo e ter esse conhecimento assim como você. Não perca os nossos novos vídeos em todas as nossas redes sociais, que sempre a gente tem mais conteúdo de qualidade para você e para sua instituição. E aí, eu te vejo no próximo vídeo? Espero que sim! Até mais! Tchau!